A paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor para todos vocês. Você que não serve a Jesus, eu quero te desejar uma boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo, pode ser pela manhã ou pela tarde. Quero cumprimentar você, dizer que Jesus te ama, que Jesus, Ele quer te salvar, né? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus nesta noite. Eu recebi um desafio para falar de alguém que trouxe inspiração, né, para nós e que traz até hoje, né, na palavra de Deus. E eu escolhi falar sobre um homem que, mesmo que aos olhos humanos ele não tinha nenhuma qualidade, mesmo que para as pessoas ele não tinha valor, mas ele teve uma atitude muito bonita. E essa atitude fez ele ser salvo, fez ele ser visto por Jesus, né? E ele foi destacado e ele está na Bíblia. Está no livro de Lucas, capítulo 19. Sim, capítulo 19. Irei falar sobre Zaqueu, o publicano. A Bíblia fala, em primeiro lugar, irmãos, eu vou falar primeiro quem era Zaqueu, né? Muitos podem ter curiosidade e não conhecem a história de Zaqueu, mas é uma história muito bonita. E tem muitas coisas que a gente aprende no decorrer da história de Zaqueu, se você observar direitinho. Ele teve atitudes que pôde trazer vergonha para a sua vida. Mas também ele teve uma atitude que trouxe salvação para a sua vida, para a sua casa, né? Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem rico. A Bíblia diz que Zaqueu, ele cobrava impostos não só na cidade de Jericó, quanto nas outras vizinhanças, cidades vizinhas. Ele também cobrava impostos. Ele era muito odiado. As pessoas odiavam não só ele, como todos os outros cobradores de impostos, porque aqueles homens, eles eram uma ferramenta de vergonha. Eles eram uns homens que eles serviam ao governo romano ali, eles roubavam, eles tiravam além do que deveria ser cobrado das pessoas. E por esse motivo, muitos odiavam ele. Muitos odiavam a Zaqueu, desprezava ele por ele ser cobrador de impostos. Mas a Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 19, eu vou ler, você pode acompanhar comigo. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar no capítulo 19, alguns versículos que diz assim: E Jesus entrando em Jericó, eis que havia um homem ali chamado Zaqueu. Era este um dos principais publicanos e ele era rico. A Bíblia já destaca aqui no primeiro versículo do capítulo 19 que ele era um homem rico. Ele tinha muitos bens, muitas propriedades, né? E o que mais me admira na atitude que eu vejo a partir do versículo 2, eu já vejo essa atitude onde ele deseja ver Jesus. Ele deseja conhecer Jesus. Aí já significa que ele tem uma curiosidade boa. Aquela curiosidade que o fez chegar a Jesus. E a sua curiosidade fez ele conhecer Jesus e fez ele receber a salvação na sua casa. Então eu vejo aqui a partir do versículo 3, e procurando ver quem era Jesus, mas não podia por conta da multidão, pois ele era de pequena estatura. Logo vemos aqui que não só a multidão atrapalhava ele ver Jesus, mas também ele tinha uma pequena estatura. Ele era um homem baixo. Por esse motivo, ele não conseguia ver Jesus que vinha no meio da multidão. Mas é tão bonito ver a atitude da insistência que ele teve para conhecer Jesus. Ele poderia pensar, eu tenho muitos bens, isso é uma vergonha para mim, um homem rico, subir em uma árvore para tentar ver quem está vindo ali naquela multidão. Ele não pensou no que os olhos iam ver, no que as pessoas iam pensar dele. Ele não pensou. Então aqui nós vemos uma qualidade em Zaqueu, a insistência. Quando a gente insiste nas coisas boas, a gente vai obter algo bom para a nossa vida. Então aqui a gente já aprende
que apesar da situação que ele vivia, apesar da pessoa que ele era, ele não olhou para essas situações, mas ele desejou no seu coração conhecer Jesus. E vemos adiante que ele correndo subiu em uma árvore para ver ele passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, ele não disse amanhã. Jesus, ele não disse a semana que vem. Jesus disse hoje. Eu aprendo aqui que as oportunidades chegam nas nossas vidas. As oportunidades chegam nas nossas vidas e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Vemos que este homem, ele agarrou com todas as forças aquela oportunidade que chegou. Jesus, que conhece tudo, logo olhou para ele e o chamou pelo nome. Chamou Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É tão lindo essa passagem, né, irmãos? Quando vemos o quanto Jesus, ele é poderoso, ele já conhecia. E ele já estava vendo todo o esforço de Zaqueu, antes mesmo que Zaqueu pensasse em subir naquela árvore. Jesus já sabia. Jesus já sabia de tudo. E vemos aqui que apressou-se Zaqueu, desceu e recebeu alegremente. Ele recebeu Jesus alegremente. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aqueles hipócritas, eles não entendiam o porquê Jesus tinha escolhido Zaqueu, o porquê, o interesse de Jesus pelaquele homem. Mas ali Jesus estava mostrando que Jesus não veio para os sãs, e sim para os doentes. Jesus veio para buscar aqueles que estão perdidos. Jesus não olhou para a aparência de Zaqueu, se ele era alto, se ele era baixo. Jesus não olhou para a sua postura, Jesus não olhou se ele tinha dinheiro, se ele não tinha. Jesus disse: desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vemos que Jesus chegou, foi recebido alegremente por Zaqueu, conversou com Zaqueu, ministrou a sua palavra para Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, naquele momento, falou para Jesus que daria metade do seu reino. Ele falou naquele momento para Jesus que daria 4 vezes mais para todos aqueles que ele tinha tirado. E Jesus olha para ele e disse, no versículo 9 do mesmo capítulo, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Meu querido, você pode muitas vezes achar que tudo está perdido na tua vida. Você pode pensar que não tem mais jeito para a tua vida. Mas Jesus, ele chegou na vida deste homem. Este homem era um cobrador de impostos, era odiado por muitos, por ser um homem desonesto. Ele era um homem desonesto. Mas mesmo sendo desonesto, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele se esforçou para ver Jesus. Através do seu esforço e da oportunidade que chegou em suas mãos e ele agarrou, ele pôde ter a salvação em sua casa. Muitas vezes, por as pessoas terem muito, acham que não precisa de Jesus. E vemos um exemplo de um homem que tinha tudo, ele era um homem rico. No primeiro versículo do capítulo 19, já vemos, né, que este homem era um homem rico. Mas ele desejou conhecer Jesus. Ele sentia o vazio no seu coração. Ele sentia que estava faltando algo na sua vida. E quando ele é recebido por Jesus, muitos que estavam ali naquele lugar criticaram, murmuraram, dizendo: como pode este homem
pecador abrir a porta para Jesus? Como pode Jesus ser hóspede de um pecador? Isso é o olhar humano, meu querido, minha querida. Isso é o olhar humano. Somos falhos e julgamos pela aparência. Mas Jesus, ele conhece o coração. Jesus, ele conhece o íntimo do meu e do seu coração. Às vezes achamos que temos tudo, mas precisamos do principal, Jesus. Jesus diz na sua palavra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chegará aos céus se não for por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o caminho. Mas é necessário que nós ande neste caminho. Ele é a porta, mas é necessário que a gente entre por essa porta. E você hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando sobre um homem pecador, mas que recebeu a salvação na sua casa, porque ele abriu a porta. E essa porta é o teu coração. Você pode abrir a porta do seu coração para Jesus e entregar a sua vida. Não é fácil. Mas Jesus, ele não vai desistir de você. Ele vai estender as mãos e vai seguir com você até o fim. Aprendemos na vida de Zaqueu que, apesar de ser um homem rico, ele tinha uma falta. Ele precisava de algo que pudesse preencher. Ele não pensou que as pessoas fossem mangar dele por ele subir numa árvore. Se a gente olhar para essa história e imaginar a cena, a gente vai ver o quanto foi difícil para ele subir naquela árvore para alcançar, os seus olhos alcançar Jesus. Talvez alguém mangou dele, talvez alguém falou, por que tu está subindo aí? Desce daí, ele não vai te ver. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproxima e chama pelo nome. Jesus, ele te conhece pelo teu nome. Jesus conhece os teus pensamentos. Essa aqui é a palavra de Deus. Essa é a palavra poderosa que nós precisamos alimentar todos os dias a nossa alma. Nós precisamos alimentar nosso espírito com esta palavra. É essa palavra que salva, que liberta, que transforma e que leva o homem ao céu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu aprendo aqui que este homem, ele foi uma inspiração. Para quê? Para que a gente receba as oportunidades que chegam em nossa vida. Que a gente agarre as oportunidades. Muitas vezes as coisas Deus manda e a gente fecha os olhos. Muitas vezes achamos que temos já tudo e não precisamos mais de Jesus. Mas Jesus, ele mostra aqui na sua palavra que ele conhece a gente pelo nosso nome. Ele conhecia este homem, mas o pecado deste homem não separou Jesus dele. Não fez Jesus passar direto. Pelo contrário, o pecado deste homem, a situação que este homem vivia, ser um cobrador de impostos, ser um homem desonesto, não fez Jesus desprezá-lo. Pelo contrário, Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amado ouvinte da palavra de Deus, Jesus está voltando. Se você observar nos 4 cantos da terra, nós estamos vendo. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com a humanidade. Mas quantas vezes fechamos os olhos, ficamos despercebidos, mas Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem falado com o seu povo. Amado ouvinte, você não pode se apresentar diante de Deus e dizer que nunca ouviu a palavra de Deus. Porque o Senhor está mandando sempre mensageiros, missionários, a lugares tão distantes para pregar a palavra. Você não vai poder dizer que nunca ouviu essa palavra.
Você tem a oportunidade de servir a Jesus, de aceitar esse Deus, de fazer parte dessa família, porque Jesus está voltando e Ele te ama da forma que você é. Não se sinta desprezado, não se sinta humilhado. Eu não posso, eu não consigo. Não pense assim. Jesus, Ele veio para te salvar, para buscar os que estavam perdidos. E você tem a oportunidade de aceitar a este Jesus. Este Jesus que pode todas as coisas. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui esses minutos ouvindo esta palavra. Você pode compartilhar. Compartilhe essa palavra para amigos que você conhece, que precise ouvir a palavra de Deus. E se você tem curiosidade sobre alguma passagem bíblica e quiser ouvir novamente, ouvir a história de algum personagem da Bíblia, você pode falar nos comentários e eu posso chegar aqui e te ajudar fazendo um vídeo falando sobre alguém que você tem interesse de saber. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa te encher da presença dEle, que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. E, amado ouvinte, que você possa dar crédito a essa palavra, que você possa fazer como este homem, que não perdeu a oportunidade. A oportunidade chegou e ele agarrou aquela oportunidade. E com isso, ele teve a salvação da sua vida. É enquanto estamos com vida que decidimos para onde irá o nosso espírito. Se teremos uma eternidade de paz ou uma eternidade de tormento. E você tem que decidir enquanto está vivo. Para onde vai o seu espírito depois da morte? Eu quero te dar essa palavra e quero dizer que Jesus te ama e quer te salvar. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e fique na paz de Jesus.